Estamos de volta com a nossa entrevista sobre facções criminosas e como elas exercem influências sobre adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade e até que ponto o Estado é responsável por essa situação. O nosso entrevistado, Jailson Alves Nogueira. Antes da pergunta seguinte, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo para se inscrever, caso não seja inscrito, dar um like e compartilhar a nossa programação. Assim, você estará contribuindo para o crescimento do nosso trabalho. Jailson, em que contexto histórico surgiram as facções criminosas no Brasil? A ditadura militar, professor Lemuel, ela apresenta ainda consequências trágicas para o nosso país, né? Até hoje, a gente consegue identificar consequências absurdas para o nosso país. E não foi diferente dentro desse contexto da criminalidade, né? As facções criminosas, elas surgem na década de 70, né? Nos presídios do Rio de Janeiro. Após várias violações de direitos no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, o Estado passou a negar, violar direito das pessoas que estavam presas, cumprindo pena dentro do sistema penitenciário do Rio de Janeiro, e aí houve violações, mortes dentro do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. E isso aparece no mesmo contexto da ditadura militar, no contexto de repressão, no contexto de violência, que a gente sabe que era a marca da ditadura militar no Brasil a partir da década de 60. Então, as facções, elas surgem nesse contexto da década de 70, anos de chumbo da ditadura militar. O Estado acabava por prender várias pessoas que eram contra o regime e colocava dentro do sistema penitenciário. Então, várias violações acabaram por existir dentro do sistema penitenciário brasileiro. E aqui vale fazer um destaque para o diálogo que houve entre o aprendizado dos presos comuns dentro do sistema penitenciário com os presos políticos. Aqui não estou a dizer que presos políticos, né, que seriam os considerados comunistas, contribuíram para a formação das facções criminosas. Longe disso. As facções criminosas foi um erro do Estado juntar presos políticos com presos comuns, e as facções criminosas os presos comuns acabaram por ter a ideia de dialogar com os presos políticos, né? Acabando por dominar algumas técnicas que os presos políticos tinham. É completamente diferente. É importante a gente deixar bem claro que é completamente diferente. Por quê? Presos políticos tinham um projeto de nação. Presos políticos atuavam contra o regime militar e tinham um projeto de nação. Coisas que os presos comuns na década de 70 não tinham. Eles lutavam contra violações de direitos dentro do sistema penitenciário. Então, uns lutavam pelo um sistema político contra o regime militar e tinham um projeto de nação, e os presos comuns, eles não tinham um projeto de nação. A luta deles era contra o Estado, contra as violações de direito. Então, é completamente diferente. Mas esse diálogo, que foi muito proporcionado pelo Estado, que juntou presos políticos e presos comuns, acabou por ter influenciado a formação das facções criminosas, a partir do diálogo entre táticas, técnicas de combate. Mas é importante deixar bem claro que não há nenhuma relação, não há nenhuma influência, interferência dos presos políticos na formação das facções criminosas. Interessante esse momento do surgimento das facções criminosas, o contexto em que as facções foram pensadas e criadas e essa relação proporcionada pelo Estado para dois grupos de presos totalmente diferentes, que era o preso comum e o preso político. E é importante esse seu esclarecimento, Jailson, porque pessoas podem interpretar mal ou não necessariamente ser interpretação, mas ser
uma forma de construir um discurso político de que as facções foram frutos dos presos políticos que estavam nos presídios no Rio de Janeiro e em outros presídios pelo Brasil. E a sua fala é muito esclarecedora. São situações diferentes, pensamentos diferentes, ações diferentes. O que os aproximaram foi estarem juntos e, inevitavelmente, terem diálogos sobre a situação que eles viviam dentro dos presídios. Né? Isso é importante, esse seu esclarecimento. Já isso, como agem as facções criminosas diante das violações de direitos praticados pelo Estado? É, toda ação, né, ela tem uma reação. Então, o Estado, na década de 70, como a gente falou, ele passa a violar os direitos desses sujeitos no sistema penitenciário, né? Matando, torturando, negando direitos mínimos, num ambiente degradante, condições de higiene não existiam. Então, esses presos eles passaram a se articular. A gente precisa dar uma resposta, a gente precisa fazer alguma coisa para nos livrarmos desse sofrimento. Então, eles passam a se articular, passam a criar grupos, a formar grupos que pressionam o Estado. Pressionam no sentido de que eles dizem, olha, a gente não aguenta mais tortura, o sistema aqui é altamente desgastante e a gente quer diálogo com vocês. Agora, se vocês não querem dialogar, a gente vai dar uma resposta à mesma altura que o Estado dá. Qual seria essa resposta? Por meio de quê? Por meio de violência. Então, o Estado viola os direitos dos presos e os presos respondem com quê? Com violações de direitos do Estado. E o Estado é representado por quem? Pelos seus agentes de segurança. Então, quem acaba pagando essas violações de direitos são os próprios agentes que são os representantes do Estado. Então, o Estado, a palavra em si, Estado, ela não sofre nenhuma violação em si, né? O ente Estado, o ente abstrato, metafísico. Mas o Estado é representado pelos seus agentes. E quem acaba sofrendo essas violações são os agentes, os representantes dos Estados. O Estado viola os direitos desses sujeitos e as facções, como resposta a essas violações, acabam por violar também os direitos dos agentes do Estado. Então, há essa relação entre violações. Ora, o Estado viola, ora, o Estado é violado. Então, a ação do Estado, ela tem uma ação repressiva das facções criminosas. Há uma reação desses grupos criminosos contra as violações no sistema penitenciário. Isso foi no início das facções criminosas, no Rio de Janeiro, isso foi com o seu fortalecimento em São Paulo, e com o surgimento do primeiro comando da capital, né? O massacre do Carandiru, ele é bem emblemático quanto a isso aí, porque as facções elas surgem num contexto de violações de direitos e elas se fortalecem num contexto de massacre. Então, o massacre do Carandiru, na década de 90, 111 presos foram mortos pelo Estado, né, por meio de seus agentes de segurança, entraram no sistema penitenciário e mataram 111 presos. Então, foi a partir daí, em São Paulo, percebam que elas surgem no Rio de Janeiro e acabam se expandindo para São Paulo, também muito em conta devido a violações de direitos no sistema penitenciário de São Paulo. É o berço do primeiro comando da capital, uma das maiores facções criminosas. Então, o sistema penitenciário, as violações, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, contribuíram significativamente para a formação e fortalecimento das facções. As violações, elas não trouxeram nenhum resultado de pacificação ou se transformaram em políticas públicas no combate à criminalidade no país. Pelo contrário, contribuíram para fortalecer esses grupos. Jair, quando você fala de violações de direitos praticados pelo Estado, nessa pergunta que você respondeu agora, você direcionou muito para as violações praticadas dentro dos presídios. Né? E a gente sabe
que a partir, inclusive, do seu trabalho de mestrado, que foi uma pesquisa exemplar, né? Um trabalho de campo muito bem feito por você, um embasamento teórico que realmente merece elogios, né? Que o Estado não só viola direitos de presos, mas, como você mesmo colocou em suas pesquisas, viola direito de crianças, adolescentes, de trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, eu pergunto, quem de fato garante direitos aos adolescentes? São as facções ou o Estado? Porque eu pergunto isso porque existe uma força muito grande das facções fora dos presídios. Né? E quando você fala em direitos, né? Quando a gente fala em direitos, né? ah, são muitas coisas. Né? Não é apenas o direito à liberdade. E como é que agem com relação à garantia dos direitos? São as facções ou o Estado? Na nossa pesquisa, a gente usou um trocadilho bem interessante, né? Então, seria uma efetivação violadora de direitos, né? Das facções. Então, as facções acabavam por efetivar os direitos dos adolescentes, mas ao mesmo tempo violando. Então, é uma efetivação violadora de direitos, né? Quem deveria efetivar é o Estado, né? Logicamente, seja dentro do sistema penitenciário, do sistema socioeducativo ou nas comunidades. O Estado é o responsável, o Estado, a família, são responsáveis por efetivar esses direitos de crianças e adolescentes. Mas direitos básicos, né, que a gente aborda na dissertação, direito à alimentação, direito à moradia, direito à assistência jurídica, não são observados pelo Estado, não são garantidos pelo Estado. O Estado acaba por violar, muitas vezes de forma comissiva e muitas vezes de forma omissiva. Então, a maior parte da violação do Estado é quando ele se omite, né? Então, o Estado muitas vezes vai lá e viola, né? Ele vai lá por pressão, viola, torturando, segregando, negando diretamente aquele direito. E muitas vezes ele nega aquele direito, né? Então, deveria dar direito à educação, não dá. Deveria dar direito à saúde, não dá. Direito à moradia, direito à alimentação, não dá. Ele se omite naquilo ali, seja na comunidade, muitas vezes no sistema socioeducativo, que é como a nossa pesquisa expressa, que os adolescentes, né, nos relataram sobre essa garantia de direitos, que muitas vezes ela é omitida pelo Estado. Então, dentro desse espaço que o Estado não chega para efetivar tais direitos, os adolescentes precisam sobreviver, né? Então, a alimentação precisa vir de algum lugar. O Estado não dá, a família não tem, os adolescentes precisam de alguma alternativa. É dentro desse espaço aí, desse vácuo aí de garantia de direitos, que entram as facções, né? As facções acabam por fazer o papel, muitas vezes, que era do Estado. Chega para o adolescente, diz, adolescente, o Estado não está lhe dando comida, o Estado não está lhe dando educação, o Estado não está lhe dando assistência jurídica, o Estado não está lhe dando moradia. Então, venha para cá que eu lhe dou. Então, os adolescentes, quem não tem nada, né, professor Lemuel? O cara não tem nada, o cara não tem comida, o cara não tem moradia, o cara não tem saúde, não tem nada. A facção chega e passa a efetivar aqueles direitos dos adolescentes. Mas elas passam a efetivar e, ao mesmo tempo, viola, né? Ela efetiva o direito dos adolescentes e viola. Por quê? Porque ela atua por meio de práticas criminosas, né? Então, praticando, atuando com práticas criminosas, ela efetiva aquele direito. Por isso que foi a nossa ideia de dizer que era uma efetivação violadora. Ao mesmo tempo que as facções efetivam, ela também viola direitos, porque combate o Estado por meio de seus agentes de segurança, também faz tortura, morte, enfim, tudo que a gente consegue observar aí sobre o tema facções criminosas. Muito interessante esse esclarecimento de Jailson. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco da entrevista
com Jailson Alves Nogueira sobre facções criminosas.